A vida, muitas vezes, nos coloca diante de situações em que somos obrigados a abrir mão de algo que julgamos essencial. Pode ser uma posição de conforto, uma pessoa querida ou até mesmo um sonho que guardamos por anos. Essas remoções, apesar de dolorosas, são instrumentos que Deus usa para nos preparar para algo maior. Mas como lidar com a dor, com a sensação de perda, quando somos forçados a deixar algo para trás? Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos que nos mostram que a remoção faz parte do plano divino. Um desses exemplos é a mulher de Ló. Quando os anjos a conduziram para fora de Sodoma, junto com sua família, foi dado um aviso claro: não olhem para trás. A cidade que eles conheciam estava sendo destruída e o passado não podia ser carregado para o futuro que Deus planejava para eles. Mas a mulher de Ló não conseguiu resistir ao impulso. Presa ao que deixava para trás, ela olhou e, naquele momento, foi transformada em uma estátua de sal. Sua história é um lembrete de que apegarmos-nos ao passado pode nos paralisar, impedindo-nos de viver o futuro que Deus preparou. A dor da remoção, no entanto, não é apenas sobre o que perdemos, mas sobre o que ganhamos ao deixar ir. Cada vez que algo é removido, Deus está criando espaço para algo novo. Ainda assim, o processo é doloroso porque, na maioria das vezes, estamos acostumados a encontrar segurança no que já conhecemos. Quando algo é arrancado de nossas vidas, sentimos medo, desconforto e até mesmo resistência. Mas a verdade é que essa remoção nos prepara para algo maior, algo que só será revelado no tempo certo. Quantas vezes na sua vida você se sentiu preso em um ciclo sem fim? Como se nada de novo acontecesse, como se estivesse vivendo no piloto automático. Esse é o efeito de não aceitar o processo de remoção. Ficamos estacionados, incapazes de avançar, porque não queremos abrir mão do que nos mantém confortáveis, mesmo que saibamos que já não nos serve mais. Deus nos chama para a mudança, para o avanço, mas só podemos dar o próximo passo quando estamos dispostos a soltar o que está em nossas mãos. Imagine um avião tentando decolar em um ambiente montanhoso. Ele não consegue ganhar altitude de imediato. Precisa fazer curvas em espiral, subindo gradualmente até alcançar a altura necessária para superar os obstáculos. Assim é a nossa vida quando enfrentamos a dor da remoção. Não subimos de uma só vez. É um processo que exige paciência, confiança e disposição para deixar o peso extra para trás. Hoje, você pode estar vivendo exatamente isso. Talvez Deus esteja tentando remover algo ou alguém da sua vida, mas você se sente preso, inseguro e incapaz de seguir em frente. Porém, lembre-se, a remoção não é o fim. É o começo de uma nova etapa, uma oportunidade de crescer, de amadurecer e de viver algo que você nunca imaginou. Não deixe o medo te paralisar. Não permita que o apego ao que ficou para trás te impeça de enxergar o que está à frente. A jornada da remoção nunca é fácil, especialmente quando envolve pessoas que amamos ou coisas que consideramos fundamentais para nossa estabilidade. O exemplo de Abraão e Ló ilustra bem essa dificuldade. Deus havia dado uma ordem clara a Abraão: deixar sua terra, sua parentela e seguir para o lugar que ele mostraria. Mas Abraão, mesmo obedecendo parcialmente, levou consigo seu sobrinho Ló. Ló era órfão e Abraão provavelmente sentia uma responsabilidade por ele. Talvez pensasse que seria cruel deixar para trás alguém tão vulnerável. No entanto, essa escolha acabou trazendo conflitos. Ambos prosperaram tanto que a terra já não era suficiente para suportar suas riquezas, e os pastores de ambos começaram a brigar. Abraão, em um ato de sabedoria e humildade, ofereceu a Ló a escolha de para onde ir. Ló escolheu as terras férteis próximas a Sodoma, enquanto Abraão ficou com o restante. Mas algo interessante aconteceu depois dessa separação.
Foi somente quando Ló se afastou que Deus apareceu a Abraão novamente e reafirmou sua promessa, mostrando-lhe a terra que seria sua herança. Essa história nos ensina uma verdade crucial. Algumas pessoas, por mais que as amemos, não podem caminhar conosco para o próximo nível que Deus preparou. Não porque sejam ruins, mas porque não fazem parte do plano que Deus tem para a nossa vida naquele momento. A remoção é necessária para que possamos avançar. O que teria acontecido se Abraão tivesse insistido em manter Ló ao seu lado? Talvez ele nunca tivesse experimentado plenamente as promessas de Deus. Assim é conosco. Às vezes, nos agarramos a relacionamentos, empregos ou situações que já não fazem parte do propósito divino. Resistimos à mudança porque temos medo de enfrentar o desconhecido. Mas ao fazer isso, podemos estar bloqueando o que Deus tem de melhor para nós. Abraão precisou confiar no plano de Deus, mesmo que isso significasse separar-se de alguém que considerava família. E você? Existe algo ou alguém na sua vida que você sabe que precisa deixar ir, mas está resistindo? Talvez seja a hora de parar e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor está tentando remover da minha vida para que eu possa avançar? Lembre-se de que a remoção nem sempre é um sinal de perda. É um ato de amor divino, preparando você para algo maior. Deus não tira nada sem ter um propósito muito maior por trás. Ele vê o que você não pode ver. Ele sabe o que está à frente, enquanto você ainda está preso ao presente. Confie que, ao deixar ir, você está abrindo espaço para algo muito melhor do que poderia imaginar. Assim como Abraão, talvez você precise erguer os olhos e olhar para o futuro. O que Deus tem para você está além do que você pode enxergar agora. Mas a única maneira de alcançar isso é deixando o que não pertence mais à sua jornada para trás. Quando algo em nossa vida precisa ser removido, nem sempre reconhecemos o impacto imediato que isso pode causar. Às vezes, o peso que carregamos, sem perceber, nos impede de avançar. A história de Jonas é um exemplo claro de como carregar algo fora do propósito pode trazer tempestades desnecessárias. Jonas havia recebido uma missão clara de Deus: ir a Nínive e pregar àquela cidade. No entanto, ele escolheu desobedecer, fugindo para Tarsis. No caminho, entrou em um barco e o que parecia ser apenas uma fuga pessoal, logo se tornou o motivo de uma grande tempestade que colocou a vida de todos a bordo em risco. Os marinheiros fizeram tudo o que podiam para salvar o barco. Jogaram a carga ao mar, tentando aliviar o peso. No entanto, o problema não era a carga, mas Jonas. Ele era a causa da tempestade. Quando finalmente foi jogado ao mar, a tempestade cessou e o barco foi salvo. Essa história traz uma reflexão profunda. Quantas vezes mantemos algo ou alguém em nossa vida que, embora pareça inofensivo, está trazendo caos e tempestades? Pode ser um comportamento, um hábito ou até mesmo um relacionamento que não deveria estar ali. Tentamos compensar ou contornar o problema, mas nada muda até que enfrentemos a verdade. Algo precisa sair. O capitão do navio relutou em lançar Jonas ao mar. Ele tinha medo do que poderia acontecer. Esse medo de agir, de remover o que precisa ser removido, é algo que todos nós enfrentamos. Porém, enquanto adiamos essa decisão, o caos continua. Assim como os marinheiros, muitas vezes perdemos coisas valiosas, tentando salvar o que não deveria estar ali. Talvez você esteja enfrentando tempestades na sua vida. Está cansado de tentar resolver os problemas sem sucesso? Talvez seja a hora de descer ao porão do seu navio e procurar aquilo que está escondido. Algo que não deveria estar ali. Pode ser um comportamento tóxico, uma falta de perdão ou até mesmo algo que parece bom, mas não está alinhado com o plano de Deus para você. Quando Jonas foi removido do barco, a tempestade cessou. Isso não significa que a remoção será fácil ou indolor,
mas significa que trará paz e clareza. Talvez seja a hora de confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo que o processo pareça difícil. Assim como o capitão do navio precisou tomar uma decisão difícil para salvar sua embarcação, você também pode precisar tomar decisões difíceis na sua vida. Não é sobre rejeitar pessoas ou coisas de forma impulsiva, mas sobre discernir o que está alinhado com o propósito de Deus para você. Jonas foi lançado ao mar e mesmo assim Deus cuidou dele. Ele foi engolido por um grande peixe e levado de volta ao caminho que deveria seguir. Da mesma forma, Deus cuida de nós quando permitimos que Ele remova o que está fora de lugar. Ele nos guia, mesmo através da dor, para o propósito que Ele preparou. Confie em Deus. Permita que Ele remova o que precisa sair. A paz que você procura está do outro lado dessa decisão. A remoção nem sempre significa abandono. Em muitos casos, ela é um realinhamento para o propósito de Deus em nossas vidas. A história de José é um exemplo poderoso de como Deus pode usar a remoção como uma ferramenta para preparar algo grandioso. José, um jovem cheio de sonhos, tinha uma visão clara de que Deus o havia escolhido para algo especial. No entanto, sua própria família, movida pela inveja, decidiu vendê-lo como escravo. Imagine a dor de José naquele momento. Ele foi arrancado de sua casa, traído pelos irmãos e levado a um país estrangeiro como um objeto de comércio. Tudo parecia desmoronar. No entanto, aquilo que parecia ser o fim era, na verdade, o início de uma jornada que Deus usaria para transformar José e abençoar muitas vidas. No Egito, José passou por dificuldades inimagináveis. Foi acusado injustamente e jogado na prisão, mas mesmo em meio ao sofrimento, ele permaneceu fiel a Deus. E no tempo certo, Deus o elevou à posição de governador do Egito, colocando-o em um lugar de autoridade onde ele poderia salvar não apenas o povo egípcio, mas também sua própria família. Essa história nos ensina que muitas vezes Deus nos remove de ambientes ou relacionamentos que não se alinham com o propósito que Ele tem para nós. José não cabia mais na dinâmica de sua família. Seus sonhos e aspirações eram muito maiores do que o ambiente em que ele estava. Para que ele pudesse crescer e cumprir o plano de Deus, era necessário que ele fosse removido, mesmo que isso fosse doloroso. Quantas vezes nos sentimos como José, arrancados de situações que nos eram familiares, traídos por aqueles que deveriam nos apoiar, jogados em ambientes desconhecidos? Pode parecer que Deus nos abandonou, mas na verdade Ele está nos moldando, nos preparando para algo maior. José poderia ter se deixado consumir pela amargura. Ele tinha todas as razões para guardar rancor de seus irmãos e duvidar do propósito de Deus. No entanto, ele escolheu confiar. E no momento certo, ele entendeu que tudo o que havia acontecido fazia parte de um plano maior. Quando reencontrou seus irmãos, ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 50:20. Essa declaração poderosa nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Quando algo ou alguém é removido de nossas vidas, precisamos confiar que Deus está no controle. Ele vê o que não podemos ver. Ele sabe o que está à frente, enquanto nós ainda estamos presos ao presente. Talvez hoje você se sinta como José. Está em um lugar onde não entende o porquê de tudo estar acontecendo. Mas lembre-se, Deus não desperdiça dor. Cada remoção, cada perda tem um propósito maior. Não se apegue ao passado ou às feridas do presente. Permita que Deus use essa situação para te moldar e te levar ao destino que Ele preparou para você. Assim como José, Deus pode estar usando as circunstâncias difíceis para te elevar a um lugar de bênção e impacto.
Confie no processo e saiba que no tempo certo você entenderá que tudo fez sentido. Chegar à próxima fase da nossa vida exige coragem para deixar o passado para trás. A remoção é um ato de preparação, uma separação que nos leva a experimentar o que Deus planejou. Muitas vezes estamos tão apegados ao que conhecemos que nos esquecemos de que a verdadeira transformação vem quando confiamos na condução divina. A jornada de Abraão, Jonas e José nos ensina que Deus trabalha de formas inesperadas, mas sempre com um propósito claro. Ele não permite remoções em nossa vida para nos prejudicar, mas para nos alinhar ao seu plano. Porém, aceitar isso exige que abandonemos o medo, o apego e a dúvida. Quantas vezes nos agarramos a relacionamentos que já não trazem vida, a empregos que não nos desafiam ou até mesmo a comportamentos que nos afastam de Deus? Resistimos a mudanças porque elas nos tiram da zona de conforto. Mas a vida com Deus é sobre movimento, crescimento e transformação. Nada é estático no plano divino. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Em sua caminhada na terra, ele deixou claro que cada estação tem seu propósito. Ele sabia quando era o momento de se retirar para orar, quando era o momento de ensinar e quando era o momento de se entregar. Tudo em sua vida estava alinhado com a vontade do Pai. E ele nos convida a fazer o mesmo, confiar, mesmo quando não entendemos. A remoção muitas vezes dói porque nos força a encarar o desconhecido, mas é no desconhecido que Deus manifesta o extraordinário. Pense em um agricultor. Para que uma nova colheita nasça, ele precisa preparar o solo, remover as ervas daninhas e plantar novas sementes. O processo pode parecer destrutivo, mas é essencial para que algo novo cresça. Hoje, Deus está chamando você para confiar nele, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que você considera essencial. Talvez seja uma dependência emocional, um sonho que não se realizou, ou até mesmo uma posição que você luta para manter. Seja o que for, lembre-se de que Deus nunca remove algo sem a intenção de trazer algo maior e melhor. Se há dor na remoção, há também esperança no resultado. Quando permitimos que Deus faça sua obra, Ele nos surpreende. Ele transforma o que parecia uma perda em um ganho, o que parecia o fim em um novo começo. Ao encerrar essa reflexão, pergunto a você: o que Deus está pedindo para você deixar ir? Qual é o Jonas no seu barco? O que precisa ser removido para que você possa avançar? Entregue tudo a Deus. Confie que Ele sabe o que faz. E lembre-se, quando abrimos espaço, Ele enche nossas vidas com sua graça, amor e propósito. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Caminho da Fé e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Juntos, vamos crescer, confiar e avançar no propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe sua vida e sua jornada.